não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escuta aqui, a tua origem é em Deus. Amém. Escuta aqui, você é mais velho, o homem foi feito primeiro do que a terra. A Bíblia está falando para nós que aqueles que serão lançados no lago de fogo, os seus nomes não estavam escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Escuta aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim que nós fomos feitos, feituras de Cristo em Deus. Isto é, nós estávamos em Deus. Nós estávamos em Cristo. Por isso que quando Jesus veio, Jesus está falando em João capítulo 15, versículo 3 e 4. Ele está falando assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, vos será dado. Jesus está falando, vocês precisam voltar no lugar. E esse lugar que Ele está mandando voltar é em Deus. Amém. A Bíblia declara para nós que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Dentro de Jesus. E a Bíblia declara para nós, Efésios capítulo 2, que o supremo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos o fez assentar à destra dos pais nas regiões celestiais e colocou tudo por debaixo dos pés de Jesus, principados, potestades e hostes celestiais. E a igreja é o seu corpo. E se tudo está por debaixo de Cristo e a igreja é o corpo de Cristo, tudo está por debaixo da igreja. Amém. Amém. É por isso que Jesus está entendendo uma coisa e está falando para nós. Lucas capítulo 10, versículo 18. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpente e escorpião. Pisar, por quê? Porque está por debaixo da igreja. E todos os dardos inflamados do maligno. E não vos causaria dano nenhum. Amém. Então nós não temos por que temer. Nós somos poderosos em Deus. Amém. Amém. Nós somos poderosos em Deus. Cristo tem nos dado esse sinal. Por causa do sinal, não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o que é o sinal que nós precisamos ter? A Bíblia está falando para nós. Se o sinal do povo de Israel era um sangue, o nosso sinal não é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a aliança, é a aliança perpétua que nós fizemos com Deus. O sinal é, Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá o Consolador. Mas quando vier o Consolador, Ele vos guiará a toda verdade. João capítulo 16. O Consolador vos guiará a toda verdade. A Bíblia está falando para nós. Existem 5 colunas da verdade. Amém. Primeira coluna da verdade é Deus. Amém. Jeremias capítulo 10, versículo 10 a versículo 11. Diz assim, porque tu, Deus, és a verdade. A segunda coluna da verdade é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. A Bíblia declara para nós em João capítulo 16 e em João capítulo 14, quando vier o Espírito da verdade, ela vos conduzirá a toda a verdade. A quarta coluna da verdade é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Pai, santificai-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A quinta coluna da verdade é a lei do Senhor. Salmos capítulo 119, versículos 142 a 152. A Bíblia declara para nós, porque a tua lei, Senhor, é a verdade. Então a Bíblia está falando para nós que quando o Espírito Santo viria à terra, ela nos conduziria a toda a verdade. Oh glória! Amém. Ah, Jesus. E João capítulo 8, versículo 32. Amém. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Ninguém pode nada contra a verdade, Amém. senão a favor da verdade. Amém. Glória a Deus. Então o que é isso sinal para os nossos tempos? Se o sangue de Jesus não é o sinal, o que é o sinal? O sinal é o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13.
Ok? E Efésios capítulo 1, versículo 13. Vou recitar apenas Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim: vós foste selado com o Espírito da promessa desde o momento que creste. Foste selado com o Espírito da promessa desde o momento que creste. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Diz assim que Deus mandou 5 anjos na terra. E os 4 estavam em 4 cantos da terra. E via o 5º anjo que tinha o selo de Deus para selar todos os servos de Deus. Amém. Espírito Santo. O selo. O Espírito Santo é o sinal. Quando Jesus voltar para a terra, ele vai olhar quem tem o sinal. Jesus vai arrebatar quem tem o sinal. E quem não tiver o sinal, isto é, não é digno de entrar para o reino. Amém. E a Bíblia fala para nós, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. A Bíblia fala para nós que naquele dia estarão de fora todos os cães, todos os feiticeiros, todos os idólatras, todos os homicidas, todos os feiticeiros. Porque para eles o que lhes cabe não é o reino de Deus, mas o lago de fogo. O lago de fogo. Você irá e não recebe. Eu vejo pessoas a orarem, a orarem, a orarem. Escuta aqui. A oração não é solilóquio. A oração não é monólogo. A oração é diálogo, é você falar e Deus falar. É frustrante quando é só você que fala e não ouves Deus a falar. Escuta aqui, nós precisamos parar de orar, buscarmos primeiro o sinal. Porque Deus só ouve e só fala com quem tem sinal. Amém. João capítulo 9, versículo 30. A Bíblia declara assim: porque Deus não ouve a pecadores, mas sim todo aquele que nele teme. Só quem tem sinal é que Deus vai ouvir. Só quem tem sinal é que Deus falará. Nós precisamos buscar primeiro o sinal de Deus. Amém. Se eu digo na mão, pega esse lenço, ele obedece, porque é parte de mim. Você vai entender que quando Caim mata o Abel, em Gênesis capítulo 4, versículo 10, a Bíblia está falando para nós que o sangue de Abel falava. O sangue de Abel falava. O sangue de Abel era um sinal que Abel estava morto. O sangue de Abel era um sinal. E a Bíblia vem falar para nós. Hebreus capítulo 12, versículo 24. A Bíblia fala assim para nós: que o sangue de Cristo é maior do que o sangue de Abel. Amém. Por que é maior? Porque o sangue de Abel estava clamando pela justiça, estava clamando pela condenação, mas o sangue de Cristo clama pela comunhão, unidade e consolação. O sangue de Jesus clama. Por isso, nós precisamos buscar o sinal. O sinal é que vai fazer diferença na tua vida cristã. Amém. Amém. O sinal é que vai fazer diferença na tua vida cristã. E se você tiver o sinal, os sinais hão de te seguir. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Sinal é que faz a diferença. Mateus capítulo 12, versículo 39. Diz assim: mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera procura um sinal, mas se lhes dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Você vai entender que o povo de Israel estava falando assim: se tu és mesmo o Messias, dá-nos um sinal. O sinal é que faz a diferença. Então Jesus está falando assim para eles: não vos será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas está ficando 3 dias na barriga de um peixe. Jesus está ficando 3 dias por debaixo da terra. Mateus capítulo 12, versículo 38 diz assim: então responderam alguns dos escribas e dos fariseus dizendo: mestre, nós queremos ver um sinal de ti.
Mateus 16:1 diz assim: vieram também os fariseus com os saduceus para o tentar. Pediram que lhes mostrasse um sinal no céu. No versículo 4 do capítulo 16 de Mateus diz assim: vocês são perversos, irmã, por isso é que procuram por um sinal. Mateus 24, versículo 3, está falando assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal Amém. será ou virá na tua vinda e no fim dos tempos? Você vai entender que Deus trabalha com sinal. Amém. No versículo 30 do capítulo 24 de Mateus está falando assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que é isso, o sinal do Filho do Homem? Lucas capítulo 2, a Bíblia declara que quando Jesus nasceu, apareceu o sinal dele nos céus que conduzia os pastores, a estrela de Belém. Amém. Mateus 26, 48 diz assim: então o que o trairia lhes deu um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é esse, seguram-o rapidamente. Até Judas está a entender que o sinal é importante. Escuta aqui. Quando se vai para a condução, precisa se prestar atenção nos sinais. Os sinais são importantes. Os sinais do semáforo evitam você fazer acidente. Marcos 8:11 diz assim: e vindo os fariseus, começaram a questioná-lo e tentando procurar um sinal no céu. No versos 12 de 8 de Marcos diz assim: e suspiraram profundamente em seu espírito, dizendo: por que procura esta geração um sinal? Na verdade eu vos digo que esta geração não se dará nenhum sinal. Marcos 13:4 diz assim: dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal, quando todas essas coisas tiverem sido cumpridas. Lucas 2:12 diz assim: e isso vos será por sinal: achareis o bebê envolto de uma faixa de pano, deitado em uma manjedoura. Naquele tempo, nasceram muitos bebês, mas Deus está falando para os pastores, está falando assim para eles: olha, o sinal para vocês descobrirem quem é o Messias, ele será embrulhado em uma faixa. Amém. E colocado em uma manjedoura. Amém. No capítulo 2 de Lucas, versículo 34, diz assim: e Simão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muito em Israel, para um sinal que será contraditado. Amém. Simeão está tendo a revelação de Deus e está falando assim: Jesus será um sinal para Israel. Lucas 11:16 diz assim: e outros, tentando, buscaram dele um sinal. No versículo 29 do capítulo 11 de Lucas, diz assim: e aglomerando-se as multidões e começaram a dizer: esta é uma geração perversa. Eles pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então você vai entender que o sinal é muito importante. João 2.